Você já se perguntou por que tantas pessoas dizem que se arrependeram, mas continuam presas nas mesmas correntes? Por que há tanta confusão entre remorso e arrependimento verdadeiro? Talvez a resposta esteja não no que pensamos que sabemos, mas no que nunca nos ensinaram de fato. O arrependimento, essa palavra tão comum nos púlpitos e tão rara na prática, carrega em si um mistério que poucos compreendem. E é esse mistério que determina se nossa fé é genuína ou apenas um verniz religioso. Quando ouvimos falar de arrependimento, nossa mente rapidamente associa a imagem de alguém que sente culpa, que chora pelos pecados cometidos, que promete nunca mais fazer aquilo. Mas será que isso é tudo? Será que o arrependimento se resume a uma emoção forte, a um momento de lágrimas, a uma promessa sincera? A Escritura nos mostra que há algo muito mais profundo acontecendo. O arrependimento bíblico não é apenas sentir mal pelo que fizemos. É uma transformação que começa na mente e se manifesta em toda a nossa vida. A palavra grega para arrependimento é metanoia. Meta significa mudança e noia vem de nous, que significa mente. Arrependimento, então, é mudança de mente. É uma revolução interior que altera não apenas nossos sentimentos, mas nossa maneira de pensar, de ver o mundo, de entender Deus e a nós mesmos. John Piper explica que o arrependimento envolve uma mudança de direção tão radical que é como se virássemos as costas para uma coisa e o rosto para outra. Não é apenas dizer que estávamos errados, é começar a pensar de forma completamente diferente sobre Deus, sobre o pecado e sobre o que realmente importa. Pense em como vivemos. Quantas vezes confundimos remorso com arrependimento? O remorso diz, sinto muito pelas consequências. O arrependimento diz, sinto muito pela ofensa contra Deus. Judas teve remorso. Ele devolveu as 30 moedas de prata, confessou que traiu sangue inocente, mas depois se enforcou. Pedro teve arrependimento. Ele negou Jesus 3 vezes, chorou amargamente, mas depois voltou, foi restaurado e serviu ao Senhor até o fim de seus dias. A diferença entre os dois não estava na intensidade da dor, mas na direção que tomaram depois dela. O arrependimento genuíno sempre produz frutos. João Batista, aquele profeta do deserto, disse aos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo: produzi frutos dignos de arrependimento. Não basta dizer que se arrependeu. Não basta sentir-se mal. A vida precisa mudar. Os hábitos precisam mudar. As escolhas precisam refletir essa nova mente. Paul Washer costuma dizer que o arrependimento verdadeiro é como uma árvore. Você não pode vê-la crescer minuto a minuto, mas com o tempo, os frutos aparecem. E são esses frutos que provam se houve ou não uma transformação real. Mas aqui está o grande problema. Vivemos em uma era de arrependimentos superficiais. Arrependimentos que duram enquanto dura a emoção do culto. Arrependimentos que são apenas palavras bonitas, orações ensaiadas, mas que não tocam o coração de verdade. Augustus Nicodemos nos lembra que o evangelho barato produz convertidos baratos, e convertidos baratos são aqueles que aceitam Jesus como Salvador, mas não como Senhor, que querem o céu, mas não querem abandonar o pecado, que choram aos pés do altar, mas voltam para casa e continuam vivendo como se nada tivesse acontecido. Jesus contou uma parábola sobre 2 filhos. O pai pediu que fossem trabalhar na vinha. Um disse que iria, mas não foi. O outro disse que não iria, mas depois se arrependeu e foi. Jesus pergunta: qual dos 2 fez a vontade do pai? A resposta é óbvia: aquele que mudou de ideia e obedeceu. O arrependimento não é o que dizemos com a boca, mas o que fazemos com a vida. É a mudança de rota. É a decisão de andar em outra direção, mesmo que isso signifique humilhação, sacrifício e renúncia. Hernandes Dias Lopes nos ensina que o arrependimento é uma dádiva de Deus. Não é algo que geramos por nós mesmos. Paulo escreve em Romanos 2 que a bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento. Não é o medo do inferno, embora isso tenha seu lugar. Não é a vergonha pública, embora ela possa nos acordar. É a bondade, a paciência, a longanimidade de Deus que nos conquista. Quando vemos como Ele é bom, como Ele nos ama apesar de tudo, algo se quebra dentro de nós. E essa quebra é o começo do arrependimento. Davi experimentou isso. Depois de cometer adultério com Batseba e assassinar Urias,
Ele viveu quase um ano inteiro em pecado não confessado, até que o profeta Natã veio e contou uma parábola que expôs seu coração. E então Davi escreveu o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele não apenas pediu perdão, ele pediu um coração puro, um espírito reto, uma renovação completa. Esse é o arrependimento bíblico. Reconhecer que o problema não está apenas em um ato errado, mas em um coração que precisa ser transformado. John MacArthur frequentemente enfatiza que o arrependimento não é uma obra que fazemos para merecer a salvação. É a resposta natural de um coração tocado pela graça. Quando entendemos o Evangelho de verdade, quando percebemos que Jesus morreu por nós, enquanto ainda éramos pecadores, quando vemos a cruz e tudo o que ele suportou em nosso lugar, o arrependimento brota como consequência. Não é uma barganha, não é um esforço religioso. É a rendição de alguém que foi amado primeiro e agora responde a esse amor. Mas como isso se parece na prática? Como vivemos esse arrependimento no dia a dia? Primeiro, pelo reconhecimento honesto. Precisamos parar de justificar nossos pecados, parar de compará-los com os pecados dos outros, parar de minimizá-los ou de encontrar desculpas. Chamar o pecado pelo nome. Pecado. Não é um deslize. Não é uma fraqueza humana. É rebelião contra Deus. E até que admitamos isso, não há como nos arrependermos de verdade. A confissão verdadeira não negocia, não racionaliza. Ela simplesmente reconhece: eu estava errado. Segundo, pela mudança concreta de comportamento. O arrependimento não fica no campo das intenções. Ele se torna prático. Se você se arrependeu de mentir, comece a dizer a verdade, mesmo que seja desconfortável. Se você se arrependeu de um vício, busque ajuda, evite os gatilhos, coloque barreiras. Se você se arrependeu de mágoas e amarguras, tome passos reais em direção ao perdão. O arrependimento não é mágico. Ele é trabalhoso, exige renúncia, exige disciplina. Mas é nesse trabalho que Deus opera, que o Espírito Santo nos santifica, que nos tornamos mais parecidos com Cristo. Terceiro, pela confiança contínua na graça de Deus. O arrependimento não é algo que fazemos uma vez e pronto, é um estilo de vida. Martinho Lutero disse que toda a vida do cristão deve ser uma vida de arrependimento. Não porque ficamos presos na culpa, mas porque continuamos crescendo, enxergando novos pecados, novas áreas da vida que precisam ser rendidas a Deus. É um processo. E nesse processo precisamos lembrar que nossa esperança não está em sermos perfeitos, mas em Cristo, que é perfeito por nós. Há também um aspecto comunitário no arrependimento. Tiago nos instrui a confessar nossos pecados uns aos outros e a orar uns pelos outros para sermos curados. O arrependimento verdadeiro não é algo que escondemos, é algo que compartilhamos com irmãos e irmãs de confiança, que podem nos ajudar, nos encorajar, nos lembrar da verdade quando a mentira sussurra em nossos ouvidos. A igreja não é um museu de santos, mas um hospital para pecadores. E no hospital, nós nos ajudamos a caminhar em direção à cura. Pense também no ladrão na cruz. Ele não teve tempo para produzir frutos visíveis. Ele não pode fazer restituição. Ele não pode viver uma vida transformada. Mas ele se arrependeu. Ele reconheceu seu pecado, reconheceu a justiça de sua punição, reconheceu Jesus como Senhor e pediu para ser lembrado no reino. E Jesus lhe disse: hoje estarás comigo no paraíso. Isso nos mostra que o arrependimento não é sobre merecer o perdão, é sobre recebê-lo pela fé, com um coração que genuinamente se volta para Deus. Agora pergunte-se, você já experimentou esse arrependimento? Não o remorso passageiro, mas a mudança profunda de mente e coração? Você já olhou para o pecado e sentiu não apenas medo das consequências, mas tristeza por ter ofendido um Deus tão bom? Você já tomou decisões concretas para mudar, para andar em novidade de vida? O arrependimento não é um fardo pesado, é a porta para a liberdade. É o início da jornada em direção à verdadeira vida. E se você falhou, se você tentou se arrepender e caiu de novo, lembre-se de Pedro, ele foi restaurado. Lembre-se de Davi, ele voltou para Deus. Lembre-se da mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus, ela foi perdoada. O arrependimento não é perfeição, é direção,
É a escolha contínua de se voltar para Deus, mesmo quando tropeçamos. É levantar, pedir perdão novamente e continuar caminhando. Deus não se cansa de nos perdoar quando nos arrependemos de coração. Há uma beleza silenciosa no arrependimento, uma paz que não se explica. Quando paramos de lutar contra Deus e começamos a andar com Ele, algo muda. O peso da culpa desaparece, a alegria da salvação retorna e descobrimos que Ele estava ali o tempo todo, esperando que voltássemos para casa, como o pai da parábola do filho pródigo, pronto para nos abraçar, nos vestir e celebrar. Não por causa de nossa bondade, mas por causa da bondade dele. Talvez hoje seja o dia de parar de fingir. O dia de ser honesto consigo mesmo e com Deus. O dia de reconhecer que você precisa mais do que religião. Você precisa de transformação. E essa transformação começa com uma simples oração, uma palavra sincera. Pai, eu me arrependo. Muda o meu coração. Renova a minha mente. Ajuda-me a andar em teus caminhos. Não pelas minhas forças, mas pela tua graça. O arrependimento é o presente que Deus nos dá. É o início da cura. É a semente da santificação. É o primeiro passo para uma vida que realmente vale a pena viver. Uma vida em que não somos mais escravos do pecado, mas filhos de Deus. Uma vida em que a liberdade não é fazer o que queremos, mas fazer o que fomos criados para fazer. Amar a Deus, amar ao próximo e glorificá-lo em tudo. Então, não tenha medo de se arrepender. Não tenha vergonha de admitir que você estava errado. Não hesite em voltar para Deus. Não importa quantas vezes você já voltou antes. Ele está de braços abertos. Ele está esperando. E Ele está pronto para fazer em você algo novo, algo belo, algo eterno. Que o Espírito Santo toque o seu coração hoje. Que Ele lhe conceda o dom do arrependimento verdadeiro. E que a sua vida seja um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo. Se este vídeo tocou o seu coração, deixe nos comentários o seu nome e a cidade ou estado de onde você está assistindo. Queremos orar por você, pela sua família e por aquele parente próximo que você sabe que está passando por alguma dificuldade neste momento. Não deixe de apertar o botão de like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber o alerta sempre que postarmos conteúdo novo. Que Deus abençoe a sua vida